Bora, nação, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque nós conseguimos um empate ontem contra o Cruzeiro, empate esse que nos deixou um pouquinho mais aliviado com tudo que a gente está vendo, né, nessa reta final de campeonato brasileiro, não só dentro de campo, mas fora de campo também, atitude do presidente, atitude do treinador, tudo isso vem repercutindo de uma forma tão negativa, repercutindo tão mal, né, que a gente acaba tendo que comentar essas situações que, na verdade, não deveria ser onde está, deveria estar o foco. Né? O nosso foco deveria estar dentro de campo, deveria estar no time rendendo, jogando, para a gente não estar nessa situação e definir de uma vez por todas o 2024 para pensarmos no 2025. É sobre isso que nós vamos falar nesse nosso conteúdo, nesse nosso vídeo a partir de agora. Então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho. Eu quero começar falando com vocês sobre a entrevista do Renato, porque e alguns bastidores que nós vamos comentar aqui. Mas primeiro a gente precisa falar sobre a entrevista do Renato, porque foi um show de ignorância, né? A entrevista do Renato, ela teve muitas questões que precisam ser comentadas, faladas. Uma entrevista que repercutiu, inclusive, em forma nacional, repercutiu em vários veículos, porque o Renato, ele foi forte. O Renato, ele partiu para um campo perigoso, vamos colocar assim, tá? O Renato, ele acabou deixando escapar, inclusive, que não deve permanecer no Grêmio. O Renato, quando ele diz assim, abre aspas, cornetinhas do ar-condicionado ficam falando besteira todos os dias, mas antes de ir embora vou dar uma coletiva e deixar uns nomes aos torcedores, fecha aspas. Pra mim aqui ele entregou que ele não fica. Aliás, entregou não, ele já vem falando isso há algum tempo, né? Que ele não deve ficar pra próxima temporada. A gente já tá tendo essa situação já. Ele vem dizendo, no caso, que tá conversando com um, que tá conversando com outro e não sei o quê. E a gente tem essas informações de que realmente ele está se despedindo aos poucos dos funcionários do CT Luiz Carvalho, justamente porque a próxima temporada não deve ter Renato Portaluppi. Mas o Bruno Abschecker, da Rádio Grenal, ele fez a pergunta de milhões, que ele disse pro Renato, então tu acabou de dizer que não fica para a próxima temporada, né? E o Renato disse, não, eu me expressei mal. Quem decidirá isso é o torcedor, é a direção. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês, tá? Essa situação do Renato, para mim, ela tá definida já. Definida há muito mais tempo do que o que a gente imaginava. O Renato e a direção só não jogam isso de forma natural, de forma aberta na imprensa, pro torcedor, para não desmotivar ainda mais o elenco que a gente sabe que já está desmotivado. Então, para não ter aquela quebra, para não ter aquela sequência, aquela coisa, eles acabam não, por enquanto o Renato é técnico, para não quebrar essa situação. Mas todo mundo ali já tá sabendo que o Renato não fica para a próxima temporada. É muito mais para não ter essa coisa exposta do treinador não ser o técnico e os jogadores não estarem jogando por ele, embora a gente saiba que a situação tá bem se encaminhando para esse lado, do que justamente qualquer outra coisa, tá? O Renato, ele foi questionado sobre desempenho da equipe. E aí, claro, que o Renato não daria uma resposta maravilhosa. O Renato disse que o Renato comparou, inclusive, o Grêmio ao Manchester City, que o Manchester City também não vem ganhando. Então, imagina. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Só que aí o Renato, ele acaba até, inclusive, entrando em contradição com as próprias falas. Porque há cerca de 2 semanas atrás ele disse, querem que o Grêmio jogue bem, querem que o Grêmio ganhe, então me dê um time de 500 milhões, de 1 bilhão, um Manchester City. Bom, o Manchester City não está ganhando, com um time de milhões. Enfim. Renato foi para um campo perigoso quando ele começa a ameaçar jornalistas. Ele disse, abre aspas, se continuarem mentindo eu vou dar nomes, vou atacar também. Vocês também têm família, têm filhos no colégio. Querem que a gente passe dificuldades? Vão passar também, fecha aspas. Ameaçou aí o Renato, inclusive dizendo que se continuarem mentindo não dará mais entrevistas e vai colocar o auxiliar. Primeira coisa que eu digo para vocês, o Grêmio não fica sem entrevista coletiva após o jogo. Se o Grêmio não der uma entrevista coletiva após o jogo, a detentora multa o Grêmio, tá? Porque eles têm isso em contrato, então eles podem pagar uma multa. Segunda questão, Renato ameaçou colocar o auxiliar para falar no lugar dele. Eu sou favorável. O auxiliar fala de futebol. O auxiliar, ele traz uma situação de jogo. A gente pode não concordar daqui a pouco com o que ele vai dizer. Ele pode dizer, eu pensei assim, porque o jogador tal entrou assim, por essa característica, de certa forma, de um jogo assim, porque o futebol do fulano estava assim, assado. Ele explica como ele mexe. Agora, tem gente que não. Então eu até sou favorável mesmo que o auxiliar dê a entrevista, tá, Renato? Se isso foi uma ameaça,
A mim não atingiu. Não tem problema nenhum. Eu até agradeceria, acredito que muitos também. Depois de toda a repercussão negativa, o Renato, essa repercussão no caso de ter ameaçado os jornalistas, que vai dar nomes e tudo mais, o Renato mandou uma mensagem ao Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, né, através da assessoria do Grêmio, porque foi a partir da pergunta do Rodrigo que o Renato falou toda a situação dos filhos, dos jornalistas e tudo mais. E aí o Renato ele disse o seguinte, abre aspas, não quis intimidar os jornalistas. Quando ele falou no caso dos filhos, é porque os filhos dos jogadores passam por situações e os filhos dos jornalistas também poderiam passar. Ele não quis incitar a torcida e que não vai incitar contra ninguém. Domingo, após o jogo contra o São Paulo, vai explicar melhor toda essa situação, fecha aspas aí, para a mensagem, né, que a assessoria do Grêmio passou ao Rodrigo Oliveira a pedido do técnico Renato Portaluppi, fazendo um meia-culpa aí, já passando um pano na besteira, que ele viu a besteira que ele tinha falado, que ele tinha feito, porque isso já estava repercutindo na mídia nacionalmente, inclusive tiveram várias associações de jornalistas, no caso, repudiando esta fala do Renato. Ele já fechou treino por repudiar jornalista, por conta das mentiras que estão sendo contadas e tudo mais. Mas, Renato, tu vai ser elogiado quando estiver fazendo um bom trabalho. Essa é a realidade. O teu trabalho não é legal, a crítica vem. Eu já disse aqui na semana passada, foi nessa semana. Eu disse aqui, o presidente Alberto Guerra é um que criticou muito o trabalho da imprensa, o Renato critica o trabalho da imprensa, toda a entrevista. Não tem problema nenhum. Sabe o que vocês podem fazer? Peguem a transmissão da Grêmio TV, que é muito boa, por sinal, os profissionais que lá estão, peguem a transmissão da Grêmio TV, peguem o chat, leiam o chat do material que vocês mesmos produzem. Peguem o chat e leiam. Aquilo ali são torcedores do Grêmio, revoltado com a situação do clube, com as atitudes do presidente e com as atitudes do treinador. Peguem o material do Grêmio, sem imprensa no meio do caminho. É a Grêmio TV, é do Grêmio. Não tem imprensa. É o material do clube. Peguem, analisem, vejam se é a imprensa que está colocando o torcedor contra o Grêmio ou é o Grêmio que está se colocando contra o torcedor e contra a imprensa desde o início. O presidente Alberto Guerra ele deu uma entrevista também, gurizada, e ele chamou o torcedor para o próximo confronto contra o São Paulo, confronto esse muito importante, inclusive o Grêmio acredita que uma vitória já será o suficiente para manter o clube na Série A na próxima temporada, mas ele negou estar trabalhando, conversando com outros treinadores. O Renato também falou isso, tá? O Renato disse que, inclusive, bota a mão no fogo pela diretoria, que a diretoria não está conversando com outros treinadores. Bom, Renato vai perder a mão, hein? Olha, Renato, cuidado com essa mão. A frase do presidente repercutiu quando ele disse assim, o Grêmio está numa situação complicada, mas o Grêmio poderia dizer que é o melhor entre os piores. Que frase infeliz, gente. Que frase. O Grêmio é o melhor entre os piores. Pelo amor de Deus. Essa é a frase do presidente. No final da entrevista, o presidente ainda, como ele não foi questionado sobre a situação do Bright White, do Bright White, no caso, na informação do Diogo Rossi, e por ser uma entrevista mais curta, se eu não me engano foram 5 perguntas apenas, e o presidente não fala, quando fala são tantas coisas para se comentar, o presidente sai na passagem ao lado dos jornalistas, ele diz, ninguém vai perguntar da conversa do Bright White? Questionando, né? Dando aquela cutucadinha. Aliás, o Grêmio está numa situação muito boa. O Grêmio ganhou um título, né? O Grêmio ganhou um título. Quando a gente tá por cima, a gente dá aquela cutucada, né? A gente tá... E aí, ninguém vai perguntar nada, né? Tipo o Renato, quando a gente ganha, né? O Renato, né? E aí, não sou o pior treinador. O presidente quis dar aquela cutucadinha. E aí, ninguém vai perguntar? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É pensar que nessa situação é nas mãos dessas pessoas que o Grêmio tá. É lamentável, é lamentável.
Bright White, depois na zona mista, gurizada, ele negou a informação do Diogo Rossi, tá? A gente precisa colocar isso aqui porque é o lado do jogador também. Ele disse que seria um desrespeito pelo treinador, seria um desrespeito com o Renato. Falou que o Renato tem um grande trabalho, que o Renato está há muitos anos no clube, tem uma história maravilhosa e que ele não fez isso, não buscou a direção justamente porque seria desrespeitoso com o treinador, tá? Bom, mais um ponto sobre a entrevista do presidente Alberto Guerra. Ele disse, no caso, que só vai conversar sobre a situação do Renato após o fim do Campeonato Brasileiro. O que a gente sabe que não é bem assim. Essa situação, a direção já vem debatendo possibilidades, já foram atrás do Tite, foram atrás do Crespo. Tentaram, inclusive, o Peseiro. Inclusive, tem informação do Calhau Dornelles que o Grêmio tem uma reunião agendada com o Peseiro para o final dessa temporada. O Renato, de vez em quando, dá essas escapadas. Então, a gente sabe que a situação ela tá muito bem encaminhada para o Renato não ficar para a próxima temporada e o Grêmio, sim, já busca um substituto para 2025. Mas vamos levar no campo da situação que o presidente prega, de que o Grêmio não busca nada, de que o Grêmio não está conversando com treinador nenhum, que vai esperar até o dia 8 de dezembro. Seria de uma responsabilidade gigantesca, porque o Campeonato Gaúcho vai começar mais cedo nessa próxima temporada, o Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo nessa próxima temporada. Se Deus quiser, vamos conseguir uma vaga na Sul-Americana, a Sul-Americana também começa mais cedo. Então, assim, seria de uma irresponsabilidade tão grande, porque depois a janela abre, só vai estar os refugos. Imagina, chega o treinador, aí o treinador vai ver o time, vai analisar o que precisa ser contratado, vai conversar sobre possibilidades. Imagina, aí se vai dezembro, aí o Grêmio chega em janeiro, a janela abre, pronto, aqueles que estavam mais liberados no mercado, vamos dizer assim, já fizeram seus pré-contratos, já conseguiram suas liberações, já estão nos seus novos clubes, aí o Grêmio fica com o quê? Um peso de ter que pagar a multa para poder tirar jogadores das outras equipes, aí não tem dinheiro e a gente fica naquela rodinha de hamster como todas as temporadas. Seria de uma irresponsabilidade gigantesca se o Grêmio estivesse realmente fazendo isso, mas, felizmente, o que se fala não se escreve, pelo menos nesse momento. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.